Livro de Ester, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Ester contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Ester nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Ester se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Ester. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com um anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei, editou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos, em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com um anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se os homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, eles poderiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia de ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem. Os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público, também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para todos os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus
pois agora estavam com medo deles. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nesta passagem que eu acabei de ler do livro de Esther, capítulo 8, nos fala que todo o mal planejado e intentado por Amã caiu por terra contra o povo judeu. Ele mesmo foi enforcado na forca que preparou para enforcar Mordecai. Amã agora estava morto. E como foi lido, e como eu disse também anteriormente, que o veneno mortal de Amã caiu contra ele mesmo. Mas ainda seguia o curso de aniquilar o povo, os judeus, como uma mamba negra morta, que mesmo depois de morta ainda pode matar a pessoa, o incauto. E naquele mesmo dia, do dia do fim de Amã, ao qual foi mandado que Amã fosse enforcado, o rei Xerxes deu a Esther toda a casa de Amã, todos os bens de Amã. O rei deu a rainha Esther. E se não bastasse a destruição dos inimigos agora, Esther se apossava de toda a fortuna dele. E como já tivéssemos a oportunidade de verificar, não era nada pequena o que era a fortuna de Amã. Pois só o suborno que Amã ele iria pagar pela aniquilação dos judeus era 10.000 talentos de prata, o que seria equivalente a 2/3 de arrecadação do Império Persa da época. Então Esther recebeu essa bênção e ainda constituiu a Mordecai, o seu tio, o administrador da casa de Amã. Como é engraçada essa história, esses contrastes. Aquele que se empenhou para destruir Mordecai, agora tinha perdido a sua casa, seus bens, a sua riqueza, a sua família e a sua própria vida. Aleluia! E ainda naquele mesmo dia, as bênçãos ainda continuavam. E agora com Mordecai e o rei Xerxes, Esther o fez chegar à presença do rei ao expô-lo como seu parente, primo e pai. O rei então tira o anel real que estava com Amã e dá ao seu primo Mordecai. Agora, Mordecai tinha os bens de Amã e sua posição real de príncipe real. Como é bom permanecermos fiéis em toda a casa do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, que o nosso esforço não é em vão e que no seu tempo certo Deus nos recompensará com muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Mordecai e Esther são esses exemplos para nós que, diante da mais terrível aflição, nos mostra que sempre há tempo para orar, para se humilhar, para jejuar e buscar ao Senhor. Pois agora o veneno da mamba negra que assustava os judeus, era preciso fazer algo. Esther então busca o rei e se lança aos seus pés de joelho e reconhece nele força e poder, e chora e mostra a sua aflição ao rei e suplica a ele. Espera dele uma resposta favorável. Então o rei diz e faz um novo decreto. Ele faz um edito real que tinha sido proclamado, que era irrevogável, que tudo aquilo que havia feito não teria como revogar. Então o rei Xerxes lhe dá ouvido e estende o seu bordão real, e ela o apanha e se põe de pé. Esther sabia,
Ester era sábia, astuta, sabia como pedir. E novamente insiste com ele, dizendo que se lhe bem parecesse, que se ele tinha achado graça diante dela, e que se este negócio era reto diante dele, que se ela lhe agradava aos seus olhos, que se revogasse então o edito. Mas o edito real que tinha sido proclamado era irrevogável. Então, vendo o rei a grande aflição de sua amada e seu insistente rogo, teve uma ideia que poderia reverter o jogo ou anular o veneno da mamba negra. Foi dele a iniciativa, a condução e a instrução para a solução do caso. Ele os instruiu também igualmente a Amã a emitirem um edito real com força proporcional ou até maior, para assim poder anular o mal que estaria fazendo. Então os escribas de Assuero, o rei Xerxes, são chamados para fazerem um edito, e eles usam as mesmas 4 palavras-chave: o edito de Amã contra os judeus: destruição, morte, aniquilamento e saqueamento dos bens daqueles que se ousassem virem contra eles. A data também escolhida foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. O edito real foi por Mordecai. Aconteceu no 23º dia do 3º mês, mês de Sivan, fazendo-se contas entre 13 do dia 1º ao dia 23 do mês 3, mês lunar. Então teremos aproximadamente uns 66 dias. E foi nesse tempo que aconteceu tudo isso em Suzã. Agora era a hora do eficiente correio da época, que foi os seus melhores cavalos reais. Eram cavalos preparados para entregar as mensagens. E o povo se alegrou. A palavra nos fala que em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. E além disso, entre vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Amém? Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Ser valente.